Hoje a gente vai explorar um dos livros mais curtos e, olha, talvez um dos mais intensos da Bíblia, o livro de Obadias. É uma história que cabe em um único capítulo, mas que fala de uma rivalidade de família que durou séculos, de um orgulho sem limites e de uma lição bem forte sobre justiça. E o que faz esse livro ser tão único? Bom, para começar, ele tem só um capítulo. Isso mesmo, um. Um capítulo denso e cheio de significado. Isso já deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Que mensagem tão poderosa é essa que pode ser contada em um espaço tão pequeno? É o que a gente vai descobrir. Ok, vamos lá. Para entender Obadias, a gente precisa sacar que o centro de tudo não é uma guerra política qualquer. É uma briga de família. Uma daquelas com raízes bem profundas, sabe? Que vai passando de geração em geração. A história toda se desenrola a partir da briga entre os descendentes de dois irmãos. Jacó, que deu origem a Israel, e Esaú, que é o ancestral de Edom. Então, de um lado a gente tem os israelitas, no Monte Sião, e do outro, os edomitas, no Monte de Esaú. E essa inimizade não nasceu do dia para a noite, não. Foi um rancor que foi sendo cozinhado por séculos. Tudo começou lá atrás, com aquela famosa disputa pelo direito de primogenitura. Anos depois, Edom negou passagem para Israel quando eles estavam indo para Canaã. O clima azedou ainda mais quando o rei Davi dominou Edom. E a gota d'água, o momento em que tudo explodiu, foi durante a queda de Jerusalém para os babilônios. E é nesse momento, na hora mais sombria de Israel, com Jerusalém sendo destruída, que essa rivalidade de séculos chega ao seu ápice, com um ato de traição terrível. O livro descreve essa traição em 4 passos chocantes. Não foi só ficar olhando, não. Primeiro veio a indiferença, sabe? Ficar de lado enquanto o irmão era saqueado. Depois a coisa piora. Eles se alegraram, festejaram a ruína do outro. Em seguida, participaram ativamente, entrando na cidade para saquear também. E por último, a crueldade final. Eles caçaram e mataram os sobreviventes que tentavam fugir. A profecia de Obadias é bem clara sobre o que selou o destino de Edom. Foram 2 coisas: a violência contra o irmão e, o que talvez seja a raiz de tudo, um orgulho avassalador. Essa arrogância de Edom vinha muito da sua geografia. Eles viviam em fortalezas nas montanhas e em fendas de rochas, o que dava uma sensação de que eram invencíveis. Eles se sentiam literalmente no topo do mundo. E esse é o ponto. Eles se sentiam intocáveis. Esse orgulho todo os deixou cegos. Eles se enganaram com a própria soberba, achando que ninguém poderia alcançá-los e que seus atos não teriam consequências. Mas aí vem a resposta da profecia, com uma imagem poderosíssima. A mensagem é: você pode subir alto como uma águia, pode fazer seu ninho lá no meio das estrelas? Eu vou te tirar de lá de cima. Ou seja, não existe fortaleza, não existe altura que possa proteger do julgamento. E isso nos leva ao clímax da profecia, que não fala só de julgamento. Apresenta também um princípio de justiça divina e, surpreendentemente, uma mensagem de esperança. Aqui está o coração do livro. É o princípio da retribuição. A consequência para Edom seria um reflexo direto e proporcional das suas ações. O mal que eles fizeram voltaria para eles. E o contraste aqui é muito nítido. Enquanto o monte de Esaú, ou seja, Edom, encarava a destruição total por causa do seu orgulho e violência, a ponto de ser como se nunca tivesse existido, o Monte Sião, Israel, recebia uma promessa de livramento, de santidade e, principalmente, de restauração. Então, depois dessa história tão intensa, o que a gente pode tirar de lição desse livro tão pequeno? Uma fonte descreve o livro de um jeito que eu acho perfeito, como um SOS de Deus. É um sinal de alerta, um aviso sobre os perigos do orgulho, da indiferença e, claro, de trair as pessoas justamente quando elas mais precisam. As lições são atemporais, não são? Obadias alerta sobre o veneno do orgulho. Ele reforça a ideia de que nossas ações têm consequências. Mas, mais do que tudo, ele aponta para a necessidade de ter compaixão em vez de crueldade e nos lembra que, mesmo depois da disciplina, existe a promessa de restauração. E a mensagem não para em Edom. A profecia se expande e vira um princípio universal. O dia do Senhor, segundo o texto, virá sobre todas as nações, transformando a lição de Edom em um aviso para todo mundo. E, no fim, essa análise toda nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. A história de Edom nos força a olhar para dentro e pensar: quando a gente vê a dificuldade de outra pessoa, qual é a nossa tendência natural? É ajudar ou é julgar?
A escolha, como Obadias deixa bem claro, tem consequências.